tá também, né? É? Moacir não tá? Tá ali. Segue o baile, não. Sim, não. Líder do governo. Renunciou? Não, é uma semana, outra semana outra. Tá? Obrigado, presidente, doutor Joaquim. Quero dar as boas-vindas aos taxistas que estão aqui novamente, ansiosos pela solução deste problema, logo, logo vai ser resolvido. Eu, como sou um vereador que não gosto muito de criticar, de falar a respeito de colegas, mas ontem eu vi uma colocação do meu colega Fernando, que eu achei que não está correto. O qual ele disse que o prefeito Amadeu abandonou a cidade nos dias do rodeio. Eu andei nos bairros da nossa cidade, na segunda-feira de rodeio, recém começando, na Lomba Chata, lá estava o caminhão do asfalto, fazendo asfalto. Procurei o Rodrigo, que é o responsável da limpeza, aonde me atendeu em alguns pontos, porque tinha que dar assistência lá embaixo também. Não era um serviço completo aqui em cima. Hoje acompanhei o Jardim América, ontem, hoje, sexta e ontem, onde foi feito 90% do Jardim América. E ainda estão terminando. O que eu fico indignado, que um bairro, quando se é limpado, numa semana, aí vem um morador o fim de semana, está de várzea, vou fazer uma limpeza no meu terreno. Vou tirar o que tem de ruim para a rua. A prefeitura que junte. Essa pessoa, de repente, teria R$50, ou seja, um pouquinho mais, para pagar um local para ser colocado, mas acho que a prefeitura é obrigada a fazer tudo. Aí essa pessoa tira o entulho, coloca na rua, não avisa que colocou esse entulho. Aí passa dias, porque a cidade é grande, se passou numa semana, provavelmente só no outro mês para voltar naquele bairro. Aí começam as críticas, que está abandonado, que não está. Então é coisas que a gente tem que deixar claro para a população, que não foi abandonado o serviço do município por causa do rodeio. E como a gente sabe que o rodeio, todos os prefeitos que eu me conheci dentro do município, da prefeitura, todos eles davam, sim, atenção para o parque de rodeios, limpeza com todas as estruturas, porque é uma das maiores festas que tem na nossa cidade, pode dizer na região. Então eu acho que não tinha algumas coisinhas que não estava batendo. Então vamos deixar bem claro que as coisas não é assim. Hoje voltei a Lomba Chata, amanhã de manhã o bairro está totalmente asfaltado, todas as ruas daquele bairro. Então o serviço está andando normal, não foi o rodeio que atrapalhou nada. O rodeio dá transtorno, dá, mas nós temos que apoiar, porque é uma das maiores festas. E eu acho que quando as coisas começam a andar, as pessoas procuram trazer de volta, mas não. Eu acho que a sigla partidária, eu carrego no peito, podia ser o prefeito que estivesse sentado lá dentro, naquela cadeira. Tem que apoiar, é a nossa vacaria. Tem que ajudar, é os nossos moradores. Crítica não leva a nada. Fazer demagogia, querer bater de frente. Mas cada um faz a política como quer, né? Eu já fui procurado por alguns eleitores, de algumas pessoas que não gostam de citar nome, que não estão contentes com seus vereadores, porque algumas coisas que pediram não conseguiram ser resolvidas. Aí me perguntaram o porquê. O senhor teria que procurar o seu vereador e perguntar a ele. Eu não sei, ele respondeu o que ele lhe disse, o que ele lhe falou. Eu sei do meu trabalho. E procuro não cuidar do trabalho de ninguém. Admiro o vereador que trabalha, que faz as coisas acontecer. E isso eu admiro. Agora, criticar não é
meu lema, não é a minha afeição minha, não é coisas que leva a algum lugar. Então, eu queria deixar bem esclarecido, registrado nessa casa, que em nenhum momento foi abandonado a nossa cidade. A gente trabalhou durante o rodeio, eu pelo menos, rodeio fui pouco, me interessei mais nos bairros da cidade, atender as pessoas que me ligavam, que me mandavam pelo WhatsApp, para me visitar eles e ver os problemas, o qual hoje fui um monte de local, que tem que sim ser resolvido em alguns local, e esse é o meu trabalho. É isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer durante o resto do meu mandato. Obrigado, senhor presidente. Líder do PT, colega Selmari. Muito boa tarde, senhor presidente, colegas, as pessoas que nos acompanham. Hoje, como já tinha iniciado a minha fala ontem, quero falar a respeito do fechamento das turmas de educação de jovens e adultos nas 5 escolas do nosso município. Sempre lembrando e informando que essas 5 escolas, elas estão localizadas em 5 bairros distantes, em diferentes pontos de nossa cidade. Então, vamos pensar assim, a dificuldade que as pessoas já têm de frequentarem as escolas nos seus bairros. Muito mais difícil vai ser elas poderem estarem frequentando a educação de jovens e adultos, que a partir de 2020 vai estar acontecendo na escola Romeu. Então, nós temos que pensar na questão e o direito que todas as pessoas têm que terem ao acesso à educação de jovens e adultos. Em 2017, já fecharam 3 escolas. E agora, né, já estão encerrando as turmas em mais 2 escolas. Então, as 5 escolas do nosso município, né, que ofereciam as turmas de educação de jovens e adultos, a partir de 2020, não vão mais ofertar. E nós colocamos aqui, né, como a preocupação, que o fechamento dessas turmas, o fechamento fere o direito que as pessoas, que os cidadãos têm de frequentarem a educação de jovens e adultos. E nós sabemos também que não se tem dados dessas 3 escolas que já fecharam, quantas pessoas conseguiram frequentar nas outras 2 escolas que ofertaram as turmas de educação de jovens e adultos. Quantas pessoas que a gente ouve que não frequentaram mais, que não conseguiram concluir os seus estudos. Então, isso é muito grave e nós, enquanto sociedade, enquanto poder público, temos que alertar e temos, sim, que nos posicionar a respeito disso. E também, quando foi anunciado o fechamento dessas turmas, tinha como objetivo principal economizar, mas não se economiza em educação. É um direito que as pessoas têm. E muito se ouviu que os alunos não frequentam a escola. Mas se tem escola que tinha 40 alunos que frequentavam, é o direito que eles têm da escola no bairro estar aberta. É o direito que as pessoas têm de terem acesso à educação no seu bairro. Porque vai ser muito difícil as pessoas darem continuidade, tendo que se deslocar para o centro da cidade. E educação de jovens e adultos não se faz no centro da cidade, distante do bairro onde as pessoas moram. Então, nós vamos estar encaminhando o documento né, para a Defensoria Pública e para a Promotoria da Educação, né, esta semana. E isso também é preocupante, porque os dados que nós temos do nosso município, né, que é o mapa social, a renda média, né, de cada família é de R$ 773. E se as pessoas não tiverem acesso à educação, a concluir os seus estudos,
elas não têm o direito de procurarem empregos melhores. E também aqui, que as pessoas sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto, nós temos um total de 27 mil pessoas no nosso município. Né? E pessoas com educação, o ensino fundamental completo e o médio incompleto, dá um total de 10 mil. Então, soma esses dois números para ver quantas pessoas, a situação que a educação do nosso município está hoje. E quando se fala em economia, aonde foi o valor que já foi economizado com o fechamento dessas 3 turmas, nessas 3 escolas, no ano de 2017. Então, nós temos que estar atentos aonde está indo os valores e as verbas destinadas para a educação. E a educação de jovens e adultos é um direito que toda a população tem, e que ela aconteça no bairro, nas escolas, aonde as pessoas moram. Muito obrigada. Líder do PTB, Papado. Líder do MDB, André. Obrigado, presidente Dr. Joaquim, colegas vereadores, nossos amigos taxistas que hoje se encontram aqui na casa, sejam muito bem-vindos. Meu amigo Betão Carneiro, uma grande honra sempre tê-lo aqui na casa. E todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu estive conversando nesta semana, ontem, mais exatamente, com o secretário de Planejamento, João Acauã, a respeito das obras do nosso Museu Municipal, da adequação que nós iremos fazer lá na Casa do Povo. E conversando com ele, ele nos passou que provavelmente as obras começarão já na próxima semana, colega Marcelo. E isso nos deixa muito feliz, realmente muito satisfeito quanto ao trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui como vereador, colega Aldo. Então, é uma emenda lá do deputado federal Alceu Moreira, que inclusive esteve na semana passada aqui visitando a nossa cidade, e que já também garantiu outros recursos para nós estarmos investindo para o bem da nossa população. Então, certamente nós deixaremos um legado aqui na nossa cidade no que diz respeito à cultura, ao turismo e ao lazer, porque nós certamente receberemos pessoas para fazer a visitação ali na Casa do Povo, como também nós levaremos as crianças, principalmente das escolas, para estarem conhecendo e se aprofundando mais na história e na cultura aqui do nosso município de Vacaria. Então, isso nos deixa muito satisfeitos. Eu estava conversando também com a Prof. Laurita, com a dona Maria Hilda também, que são do grupo Vacaria Nativista, juntamente com o seu Hildo, e eles nos passavam realmente dessa satisfação e também das obras que eles têm lá guardado no seu acervo e também das obras do Rigote, que nós queremos fazer também essa área voltada para nós estarmos trabalhando em cima dessas obras que foram feitas pelo Rigote. Então, certamente Vacaria irá contar com algo que trará e resgatará a história do nosso município através do museu, juntamente com a biblioteca pública. Isso nos deixa muito satisfeito que o nosso trabalho realmente vem dando frutos e nós temos muitas coisas boas ainda para desenvolver aqui no nosso município de Vacaria. Colega Moacir, eu acho que o que o senhor falou realmente se faz necessário. Nós temos que sim desenvolver o nosso trabalho. Se nós realmente ficarmos só em cima da crítica e não construirmos nada para o nosso município, realmente fica difícil e quem sofre com isso são as pessoas. Nós precisamos sim buscar os investimentos, os recursos, os projetos aqui no nosso município para nós estarmos atendendo a nossa população. Sabemos que é difícil realmente. A nossa cidade de Vacaria é uma cidade carente, infelizmente. As pessoas, na sua grande maioria, não têm um emprego que tem um bom salário, então isso se torna difícil a realidade das pessoas. Por isso, nós temos que buscar também, fazer a nossa parte. E é isso que a gente está fazendo, buscando essas parcerias, juntamente com os deputados, juntamente com o ministro, e certamente com o Executivo Municipal trabalhando, nós faremos aquilo que nós realmente
estamos aqui na Câmara de Vereadores para fazer, que é buscar realmente dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas aqui da nossa cidade. Muito obrigado, senhor. Líder do PDT, Fernando. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, pessoal da Câmara, da Assistência, os amigos taxistas estão visitando as dependências aí do plenário, demais amigos que estão aí também nas redes sociais acompanhando a sessão, escutando bem, né? É importante escutar as palavras que saem daqui, porque muitas delas vêm lá da comunidade também. E escutando essas vozes, a gente pôde na última sexta-feira estar lá no hospital, aliás, na outra sexta-feira, estar no Hospital Nossa Senhora do Oliveira, com o deputado federal Pompeu de Matos, simplesmente chancelando a verba, a emenda da Assembleia lá dos deputados federais, né, a emenda dele para o Hospital Nossa Senhora do Oliveira, aquilo que conquistamos depois de uma visita dele aqui na Vacaria, então foi muito importante para o hospital que vai servir à comunidade, e pudemos mais uma vez reforçar a solicitação junto ao hospital das questões da urgência e emergência, das questões que mais chegam ao nosso gabinete no dia a dia. Então, creio que a vinda do deputado aqui para visita ao rodeio, mas também para fazer a entrega, de certa forma, oficial dessa emenda, colocar o quadrinho na parede, né, como a irmã gosta de falar, foi muito importante. Importante porque também demonstra o trabalho do PDT aqui na nossa cidade, demonstra a nossa seriedade, demonstra aquilo que a gente vem buscando, mesmo com as dificuldades, né, e que a gente encontra na política, no dia a dia, a gente procura sim fazer um bom trabalho, um trabalho sério, sem querer estar se vangloriando tanto das coisas que não são, né, nem sempre são a gente que faz, né? A gente pode e é um mediador das demandas da comunidade para os governos executivos, que são eles que vão ter a caneta na mão e vão decidir se fazem ou não. Então, com muita tranquilidade a gente está fazendo o nosso trabalho, né, sem querer estourar o balão para chamar atenção, mas com certeza lá no final das contas se terá uma avaliação, positiva ou não, bom, aí é com a comunidade. Também amanhã estarei visitando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em duas conversas muito importantes. Retomaremos a conversa com o deputado Loureiro da Silva acerca de acessibilidade. Nós tivemos aqui uma indicação do estabelecimento do bem, né, ao Poder Executivo Municipal, o qual com certeza mais uma vez passou batido, e o governo atende quem ele quiser, né? Ele que tem a caneta na mão, então a gente não tem que ficar aqui se batendo se vai atender ou não vai. Nosso negócio é trabalhar. E também outra reunião com o deputado Luiz Marenco, que estamos juntos numa causa importante para aqueles que defendem a agropecuária, defendem também a questão dos animais, dos cavalos, sobre o exame do mormo, né? Para nós da cidade isso não quer dizer muito, mas para quem trabalha no campo, para quem cria cavalo, o exame do mormo está sendo buscado uma lei que isente os criadores do pagamento. Então, estaremos juntos lá para trazer e para levar o apoio aqui dos vacarianos e do pessoal aqui da região, que a gente conseguiu reunir durante essa festa grandiosa que foi o rodeio, e levaremos em mãos lá ao deputado Luiz Marenco todo esse apoio para que esse projeto de lei seja protocolado o mais rápido possível e essa lei seja aprovada em benefício aos criadores de cavalo, aos agropecuaristas do nosso estado. Era isso, senhor presidente. Líder do PP, Marcelo. Senhor presidente, boa tarde aos demais colegas, as pessoas que estão aqui nessa casa. Rita, pode gravar aí. Queria falar hoje, senhor presidente, especialmente para os moradores do bairro Jardim América, que ontem eu falei muito sucinto, sem especificar. A gente conseguiu
junto com o deputado Jerônimo Gergen, já está nas redes sociais aí a informação, uma emenda parlamentar para que se fosse asfaltado o entorno do Estádio da Glória. E é uma demanda antiga dos moradores ali do bairro Jardim América, de toda aquela região que pega ali a Rua 18 do Forte, pega a Gevaldino Ferreira, faz aquele L, na verdade é um U, não é nem um L, é um U, que foi feito um acordo com o Glória e teria que ser asfaltado, e agora já tem várias casas construídas ali, e em dias de jogos é muito movimento. Então, nessa parceria com o deputado Jerônimo, ele aceitou a sugestão, está mandando recurso para a nova Casa Lar, para as crianças, que está sendo construída lá próximo à Justiça do Trabalho, e também um outro recurso para a gente conseguir asfaltar, então, esse entorno do Estádio Altos da Glória, que era uma reivindicação dos moradores daquela região do bairro Jardim América. Então, para solucionar essa grande demanda, estou anunciando aqui no microfone esse recurso que está vindo para que no futuro aí a gente consiga fazer esse asfalto. Então, é uma notícia boa para os moradores daquela região. Líder do PSB, colega Mauro. Líder do PSDB. Agora nas pessoais, com 5 minutos. Primeiramente o Fernando. Rita. Senhor presidente, nobres colegas, os demais presentes, eu quero usar minha fala hoje para fazer um agradecimento à Michele, a veterinária que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente, porque recebemos um pedido de socorro para um cão que estava com um corte muito grande entre a virilha e a barriguinha, e solicitamos ajuda para a Michele, e ela foi lá, buscou, porque se tratava de um cão de rua, então ele ia ser feito a sutura, ele ia ser atendido e já ia ser castrado e disponibilizado para adoção. Foi, assim, um passe de mágica, tão bom se fosse sempre assim, mas é a primeira vez que consigo com tanta facilidade. Então, quero o meu agradecimento, porque a Michele, conheço a Michele de muitos anos, até antes dela de ingressar na faculdade de veterinária, e sei que ela é uma pessoa muito querida e muito sensível, mas a gente sabe que estamos num ambiente político e nem sempre ela consegue fazer o que ela gostaria, porque ela é subordinada lá na secretaria. Mas eu quero dar os parabéns e agradecer muito ela, porque a gente já está com dívidas grandes nas clínicas de animais que atendeu, e os animais da PASFA estão consumindo muita ração, a gente não recebe verba pública, e levar esse cãozinho por nossa conta para uma clínica ia tornar maior a nossa dívida. Então, eu quero agradecer a Michele, e quero dizer também que já está sendo licitado as camas da maternidade, as camas novas da minha primeira emenda impositiva, na qual eu dividi metade para a saúde e metade para a causa animal. Então, já me avisaram que as camas já estão sendo licitadas, as 10 camas novas para a maternidade, e acredito que alguns berços na ala SUS. E quanto à lei da farmácia solidária, que já foi sancionada lá em março de 2017, que o nosso colega Marcos colocou ontem, essa lei agora ela existe a nível de município, que nós encaminhamos via gabinete um projeto de lei, e também, segundo informação da seu marido, também já está a nível de Estado. Assim, é uma questão de consciência com o meio ambiente, que os medicamentos não mais usados, eles sejam descartados de forma correta, e é um caminho a ser dado para os medicamentos. Ou a pessoa falece, ou a pessoa troca o medicamento, o médico troca o tratamento e não se sabe o que fazer. Muitas vezes são medicamentos caros. Então, essa farmácia solidária ela vem beneficiar o meio ambiente, vem beneficiar os usuários do SUS, porque esses medicamentos, daí as pessoas já vão ter um destino, já vão ser triados e colocados à disposição. Muito importante essa lei, muito importante, até a gente vai estar conversando com a Clarice para ver o que estão, aonde já avançou essa questão, se já tem um lugar certo para esses medicamentos serem colocados. A gente vai conversar com ela na semana que vem. E quanto à questão do medicamento de uma cidade para outra, eu acho que é uma história mais complexa, mas aí também posso conversar com ela.
e ver se dá para a gente dar, se o Marcos vai entrar com uma emenda na minha lei, mas a nossa preocupação já existe lá desde o início do mandato com a questão dos medicamentos para que sejam dado um destino correto e que sejam aproveitados. Então, sem mais, obrigado. Está reiniciada a sessão. Colega Papado. Abro mão, Vossa Excelência. Colega Oswaldo. Senhor presidente, meus caros colegas, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e também presencialmente, eu quero, presidente, me somar às colocações que a colega Selmari fez a respeito do fechamento das turmas da educação de jovens e adultos. Quando esse governo assumiu, Vacaria tinha 5 turmas de educação de jovens e adultos. E este governo vai entregar para a próxima administração o município de Vacaria com apenas uma turma de educação de jovens e adultos. E quero, presidente, porque me é um tema muito caro, trazer novamente alguns dados que eu julgo muito importantes que a comunidade conheça e que também reflita sobre eles. Em Vacaria nós temos 6,31% dos nossos habitantes que não são escolarizados e são analfabetos, 6,31%, em pleno 2020. Isso por si só é um número que já deve nos deixar bastante constrangidos. Além disso, 44,2% dos vacarianos, 44,2%, não possui o ensino fundamental completo. Somam-se esses 42,2% mais outros 17,9% dos vacarianos que têm o ensino fundamental completo, porém não concluíram o ensino médio. Esses números, presidente, trago para a discussão porque são uma realidade do município de Vacaria, que impactam diretamente nos índices de desenvolvimento humano, que eles estão atrelados à questão educacional, e que impossibilitam, por consequência, o desenvolvimento do município de Vacaria. Porque em outras oportunidades já disse isso e agora reitero. No rodeio internacional, por exemplo, tivemos a visita de vários possíveis investidores no município de Vacaria, o que é excelente, que nós desejamos que se instalem e que gerem empregos. Mas estas pessoas esbarram quando olham para esses índices de educação do município e veem que a mão de obra que nós dispomos para trabalhar nos seus empreendimentos não é uma mão de obra qualificada, o que encarece o valor da mão de obra e acaba fazendo com que eles procurem outros locais para se instalar. Além disso, a educação, não apenas por fins econômicos, mas por fins de emancipação da própria pessoa, deve ser visto como uma premissa de qualquer governo. E esse governo tentou fechar a escola de interior, esse governo agora fechou mais turmas na educação de jovens e adultos, sendo que nós temos números que são vergonhosos na questão de escolaridade da população. Nós precisamos aumentar esses números, precisamos dar oportunidades e ferramentas para que essas pessoas estudem. Porque muitas delas, devido a questões pessoais, a questões de trabalho, a filhos, tiveram que em algum momento das suas vidas abandonar os seus estudos, mas depois de certo tempo, em que pese a idade que tenham, elas querem buscar a qualificação, elas querem concluir o seu ensino médio, elas querem fazer um curso técnico, elas querem fazer um ensino superior. Só que a única ferramenta que tem disponível para essas pessoas, de modo que concilie com as suas atividades do dia a dia, com seus compromissos familiares, é através da educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos que é orientada por princípios que se adequam à realidade desses estudantes. Conversava antes com a colega Selmari, existe uma sazonalidade desses estudantes de educação de jovens e adultos, porque muitos deles trabalham na safra da maçã, por exemplo, e durante aquele pico da safra da maçã, eles não conseguem acompanhar as aulas. Mas depois da safra da maçã, eles acabam retornando aos seus estudos, porque há uma ambição e um desejo que eles têm. Portanto, presidente, eu quero deixar aqui muito claro o meu protesto a respeito desta atitude do governo municipal. Não adianta se pavimentar as ruas e acabar despavimentando e destruindo o caminho do crescimento pessoal para as pessoas. É lamentável que este tipo de atitude seja levada assim à breca. Nós ouvimos diretores de escolas do município falando que tomaram conhecimento dessa informação pela rádio, sequer foram consultados. Imagine esses estudantes agora que têm seu compromisso, têm seus planos pessoais, e bem disse a colega Selmari, muitos deles, para terem que se deslocar dos seus bairros até o centro, existe uma dificuldade.
Portanto, se nós queremos reverter estes números, nós temos que ir para as comunidades e, na realidade das comunidades, trabalharmos para reverter esses índices vergonhosos que nós temos na educação. Mas, pelo visto, não apenas de agora, como vimos desde 2017, a educação é aquele tipo de obrigação que, se sobrar um tempinho, esse governo dá a devida atenção. Então ficam aqui registrados os meus protestos a esta medida e sei que infelizmente eles não serão ouvidos, porque nós já estamos fazendo desde 2017 e continuaram com a saga de fechar a educação de jovens e adultos e de impossibilitar que as pessoas dessa cidade possam estudar e crescer. Marcelo. Abro mão. André. Abro mão. Moacir. Aldo. Senhor presidente, demais colegas, também os internautas aí que nos ouvem aí, né? Eu só queria fazer uma saudação especial aos taxistas que estão aqui e volto a reiterar o meu pedido que eu falei ontem, né? Existem algumas cláusulas, vereador Fernando, aí, que de repente os aplicativos não vão poder ter, né, Douglas? Mas também, se esses aplicativos não possuem essas leis, André, também os taxistas não tem que ter, tem que ser isento também. Vamos equalizar também algo para que fique parecido também, né? Ontem eu conversava com o presidente ali, e o representante do taxista estava aqui, ele foi bem sincero, gostei da sua atitude, que o senhor disse nada contra, né? Nós queremos as coisas certas, está de parabéns pela sua atitude, mas também queremos fazer, né, jus a vocês. Se existem taxas que não vai ser cobrado no Uber lá, também tem que ser retirado, achar um meio de ser retirado dos senhores também. Então temos que começar, porque é muita taxinha também. Quando vê o final do ano aí, depois vem mais IPTU, mais seguro de carro, mais pneu, e quando vê, acaba também os taxistas se prejudicando. E, com todo respeito, foram os taxistas, o vereador Fernando, o vereador Dondé, Papado sabe disso também, foram os taxistas que iniciaram, né? Iniciaram o trabalho aqui de transporte de pessoas aqui. Acho que nem existia o urbano ainda, né, André? Nem existia o urbano, os taxistas estavam ali lutando, tem taxista aí que já se aposentou, faz parte da tradição da família e precisa sim, nós precisamos equalizar. O senhor conte conosco, conte com o meu gabinete, conte com o meu apoio, que nós precisamos sim equalizar. Se não existir taxa, se não vai existir taxas, senhor presidente, aí para o Uber, né, que está vindo aqui, o vereador Marcos ontem falou bem também, né, que também, vereador Marcos, que seja também equalizada essas taxas aqui. Nós temos que reverter essas taxas para os taxistas aqui. Não podemos agora deixar sem taxas ou algo parecido nas leis que é dos Uber, mas também os taxistas têm que ser equalizados e têm que ser retirados. Está de parabéns, ontem a sua questão e preciso que o senhor me ajude também, vereador Marcos, para que a gente consiga equalizar essas duas classes aí. Hoje começa, está trabalhando conosco, está fazendo aqui, vereador Marcos, hoje aqui, o ex-gerente aí da Guitur, né, que por muita excursão fez, 21 anos de caminhoneiro, agora está aí, né. Aí vai trabalhar conosco o doutor Joaquim aí, representando essa classe dos caminhoneiros, é lá da terra do doutor Joca lá, né, do nosso presidente aí, é da família dos Pinheiro aí, seja bem-vindo, Volmir aí. E volto aí fazer os meus votos ontem de consideração ao meu irmão Nereu, né? O Nereu agora vai cuidar um pouco do sítio, vai cuidar um pouco dos parreiral de uva, cuidar da sua saúde, mas o Nereu não deixa de ter um carinho especial do nosso gabinete, né, Volmir? Um carinho especial aqui, porque é uma pessoa que andou com nós, papado, junto aí, mas agora, sua filha formada, os filhos todos bem estabilizados, ele tem que cuidar da saúde dele aqui, né? Quero deixar um abraço especial também ao meu amigo Carlos Brizola, né, que esteve almoçando junto conosco hoje. E mandar um abraço especial para o pessoal que está nos assistindo lá em Gramado de férias. Veja bem, papado, o Paim e o Dario, lá na chácara do Paim, lá em Gramado, lá assistindo. De certo, amanhã eles convidam nós, né, Graciotinho, para ir para lá. Só estão fazendo aqui a inveja para nós, com churrasco, mateada, o Paim e o Dario. O Graciotinho está mandando um abraço também aí para o Dario e o Paim, que estão nos ouvindo. O Piccolo aí também, aí, diretor e proprietário da Rádio Viva, um abraço para ele aí, a todos os integrantes da Rádio Viva aí, que fizeram uma bela cobertura juntamente, e aquela parceria juntamente com a Rádio Esmeralda, onde que almoçamos junto, aí com o Betão, com o Miro aí,
Essa faz a diferença, Graciotin. Faz a diferença, como eu disse assim, ó, eles trabalham no mesmo ramo, tem as diferenças, tem um público diferenciado, né? Mas a humildade de sentar, de trocar ideias, de dialogar, isso é muito bonito. Eu fiquei muito emocionado aí dessas duas rádios irmãs e estar trabalhando junto. Quero deixar também, me mandou uma mensagem aí, que está nos assistindo lá em Porto Alegre, né? O nosso colega, amigo, Marco Lima, né? Que quem quiser, Marcos Lima, né? Só para vocês terem uma ideia, lá no Dr. Joaquim, lá no rodeio, o Marcos andava dando autógrafo lá, né? Mas é Marco Lima, sem o S, né? Apresentador da TV aí, Tradição, né? Proseando com Cristo, né? Que veio, fez um show muito bonito aí no Parque dos Rodeios, aí, bicampeão aí da música nativista, e agora seguiu o caminho aí de cantar músicas evangélicas e apresentando o programa aí, né? Aí, Proseando com Cristo aí. Então, um abraço a todos, saúde e paz aí, e vamos lá. Colega Douglas. Obrigado, presidente. Aproveitando a fala dos colegas vereadores, desejar uma boa-vinda aos novos colaboradores da casa. Vemos que alguns colegas trocaram seus assessores, sejam todos bem-vindos. Aproveitando a fala dos colegas relacionados aos aplicativos e taxistas, hoje me detenho a falar do transporte coletivo. Continua, presidente, continua a população, quase que diário, procura os gabinetes, procuram as pessoas para falar da falta de comprometimento com os horários das pessoas no transporte coletivo de Vacaria. Estaremos, para que fique registrado, estaremos pedindo, através da comissão, a presença novamente do diretor da empresa Transfátima, para que o mesmo dê esclarecimentos. Nos passaram questões agora de algumas linhas na região do bairro Barcelos. Temos colaboradores, funcionários que trabalham na UX, pegam muito cedo, alguns são guardas, e esse horário não está sendo cumprido. Então, prova disso também, deixo esse recado aos senhores taxistas aqui, a importância que tem todos os meios de transporte aqui. Ontem, na saída, conversava com dois dos senhores que estavam presentes aqui, e realmente, como foi citado pelo colega Aldo, é uma coisa que a gente tem que ter posicionamento. Eu confesso aos senhores que sou favorável à questão da normatização dos aplicativos em Vacaria. Porém, desde que seja de forma justa, para que os senhores, como o vereador Aldo também falava, não saiam prejudicados pela grande quantidade de tempo que os senhores estão em Vacaria. Então, estaremos, como disse, chamando a Transfátima aqui, porque tem um contrato. Se não tem condição de cumprir um contrato, então os mesmos vejam, como já foi citado aqui por alguns colegas vereadores e até pelo próprio Executivo Municipal, se há essa possibilidade de um apoio, de um aporte, seja ele do Legislativo ou do Executivo, para que quem mais precisa, que a população, não seja prejudicada. E fazendo jus também, a gente está aqui, sempre estivemos junto com os colegas de oposição, mas uma oposição muito tranquila, e quando as coisas são bem feitas também, sempre elogiamos. E quem conhece muito bem o interior do município de Vacaria, desde o nosso primeiro ano de mandato, indicamos emendas impositivas para reformas de pontes. Ainda bem que o Poder Executivo entendeu o recado e viu essa necessidade, vereador Moacir. O senhor que conhece tão bem o interior, hoje vi algumas fotos aqui da ponte do Passo do Carro, divisa com Bom Jesus. Uma ponte, uma obra executada com excelência. Via também a fala, o comentário de alguns produtores da região, dizendo que era para sair a ponte de uma forma, e o município escutou aqueles produtores para que os mesmos pudessem ter uma condição melhor de trafegabilidade. Nós destinamos recursos já para 3 pontes aqui no município, para reforma e ampliação de algumas, e ainda bem que agora o Executivo teve essa visão. Esperamos que logo, até já deixo esse recado também ao líder da situação, temos que ver com carinho, vereador Moacir, a questão da ponte do Passinho Fundo. Circula muita produção ali, e realmente estão com poucas condições ali, porque as máquinas hoje em dia cada vez maiores, então que
que seja feito da melhor forma possível. Pelo que os produtores falaram daquela região, eu acredito que tenham colaborado até com alguns valores para que a ponte fosse executada da forma que beneficiasse todos. Então, essas parcerias, essas conversas são importantes e espero que dessa forma continue. Obrigado, presidente. Agora vamos, acho que fazer a leitura da pauta e da ordem do dia junto. Presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria que o meu projeto de lei, o 02 de 2020, fosse retirado, por gentileza. Está certo. Concordo que seja junto. Então eu convido o assessor de imprensa, Saulo, para fazer a leitura da pauta e da ordem do dia, deixando fora a indicação ao projeto de lei do nosso colega Oswaldo. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores. Segue, então, a leitura da pauta. Projeto de lei legislativo número 05 de 2020, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores do município de Vacaria para a legislatura 2021-2024. Os valores fixados são iguais aos valores atuais, não produzindo acréscimo de despesa com pessoal. O projeto tem ainda a finalidade de cumprir a obrigação constitucional de fixar o subsídio mensal dos vereadores para a próxima legislatura. Projeto de lei legislativo número 06 de 2020, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e do vice-prefeito e secretários municipais de Vacaria para o mandato 2021 a 2024. Os valores fixados são iguais aos valores atuais, não produzindo acréscimo de despesa com pessoal. O projeto tem ainda a finalidade de cumprir obrigação constitucional. Na ordem do dia, indicação número 02 de 2020, do vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PSB. Estabelece que os psicólogos e assistentes sociais do quadro funcional do Executivo possam dar atendimento às unidades escolares municipais. A indicação 03 de 2020, de autoria do vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PSB, que seja instituído o Programa Nacional de Apoio aos Ambientes Inovadores, PNI, visando fomentar o surgimento e a consolidação de ecossistemas de inovação e de mecanismos de geração de empreendimentos inovadores em Vacaria. Indicação 05 de 2020, de autoria do vereador Fernando Lucena Maciel, do PDT. Sugere ao Poder Executivo Municipal que o CRAS, ou o órgão competente responsável pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, passe a fornecer a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, conforme a Lei 13.977, de 8 de janeiro de 2020. Indicação número 06 de 2020, de autoria do vereador Fernando Lucena Maciel, do PDT. Sugere ao Poder Executivo que seja criada uma área de lazer na localidade de São Pedro, Coxilha Grande, tendo em vista o grande número de reivindicações dos moradores. Moção de apoio número 02 de 2020, de autoria do vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PSB. Moção de apoio ao projeto do Trem da Serra Gaúcha, que pretende ligar 14 municípios da região da Serra. Seria isso, presidente. Então, vou passar a palavra para os autores das indicações e dos projetos. Primeiramente, Fernando. Senhor presidente, trago aqui uma indicação baseado na lei Romeu Mion, que é filho do Marcos Mion, lá da televisão, né, conhecido. E essa indicação, senhores vereadores, ela sugere ao Poder Executivo Municipal que o CRAS, ou o órgão competente responsável pela execução da Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com um transtorno do espectro autista, passe a fornecer a carteira de identificação da pessoa com esse transtorno, que é chamada de CPTA,
conforme essa lei, Romeu Mion, de número 13.977, de 8 de janeiro de 2020. Essa lei, ela cria essa carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, da educação, da assistência social. A CPTA será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista dos Estados, do Distrito Federal e do município, mediante ao requerimento acompanhado de relatório médico. Então, tão simplesmente é fazer valer uma lei federal que já está aí sancionada, regulamentada, a partir de 8 de janeiro desse ano, que cria essa carteirinha aos autistas, como a gente popularmente chama, onde essas pessoas terão essa carteirinha, o familiar terá essa carteirinha nos diversos segmentos da nossa sociedade, para ter uma certa preferência no seu atendimento. Por quê? Porque certas situações o autista não pode ficar um tempo maior exposto a aglomerações populares, de repente a uma espera maior, daqui a pouco junto a outros alunos numa escola, na questão de educação. Então, a minha sugestão, ela é um tanto quanto simples ao executivo, mas muito importante para as pessoas que fazem uso e têm familiares com essa especialidade, né, que é o transtorno do espectro autista. Quem não tem esse problema, quem não tem essa, não digo problema, né, mas esse desafio em casa, que é tratar ou conduzir um autista, é fácil não dar nem atenção a esse assunto. Mas aqui em Vacaria a gente sabe que tem grupos que fazem atendimento. Por exemplo, tem grupos privados que fazem acompanhamentos com famílias, que é o caso da Rede de Mães, que elas estão sempre interligadas entre elas, e com certeza são um grupo que também faz esse pedido ao executivo para o quanto antes sancione essa indicação, torne a lei, mande para cá, o município mande para cá para ser votado como lei. Isso é um pedido não só do vereador, não só do nosso gabinete, mas é um pedido dos pais e de todos os familiares daqueles que têm o transtorno do espectro autista dos estados, dos municípios, da nossa cidade de Vacaria. São muitos, estão ocultos, e nós precisamos dar importância a esse assunto. Senhor presidente, já falo da outra por causa que da outra indicação, que ela também é uma indicação simples, mas muito importante para quem vai ser beneficiado com ela, que é um pedido que recebemos lá na Coxilha Grande, né, lá em São Pedro, que é uma área de lazer, provavelmente seja fácil para o executivo municipal atender. Então a gente simplesmente traz mais uma demanda, né, e essa é a função do vereador, né? Não adianta eu ser vereador e dizer eu fiz, eu atendi a comunidade, não. A função do vereador é escutar o que você está falando e passar adiante para quem tem a caneta. Aí o cara que tem a caneta, com todo o respeito ao prefeito, quem tem a caneta, quem faz a execução, é ele que faz, porque eu não posso vender o peixe que não é meu. Então, essa é a função do vereador, é legislar, fiscalizar e dar voz à comunidade. Obrigado, senhor presidente. Colega Oswaldo. Senhor presidente, quero pedir o apoio dos colegas às indicações que nós apresentamos, em especial a essa que estabelece que os psicólogos e assistentes sociais do município também possam atender nas unidades escolares, porque é uma demanda muito latente das próprias escolas, para criar um ambiente melhor de ensino dentro das nossas escolas municipais e também, enfim, ajudar na questão de aprendizagem dos nossos estudantes. Isso é muito importante. Já existe uma lei no Congresso Federal que foi recentemente aprovada, mas a gente sabe que a lei em si, no papel, ela é muito boa,
mas para colocar na realidade isso demanda de investimento que vai acabar se tornando investimento por parte dos municípios. Mas seria muito interessante, nem que se fosse feito num caráter de projeto piloto em algumas escolas, para que se tivesse esse acompanhamento, que eu julgo muito importante, repito, por questões de aprendizado, mas também por questões extraescolares, que muitas vezes essas crianças, os jovens, passam no seu dia a dia e acabam tendo na escola ali a única possibilidade de serem atendidas. O Programa Nacional de Apoio aos Ambientes Inovadores também vem nessa questão de inovação tecnológica, de inovação nos serviços, na indústria. Ainda nesses índices que estava lendo agora há pouco e pesquisando, quase 90% dos empreendimentos que tem na cidade de Vacaria ou são de microempreendedores individuais ou são microempresas. Então esse tipo de programa, ele ajuda também no fomento e na melhoria dos trabalhos que são prestados em Vacaria, além de ser uma tendência mundial, os investimentos em inovação e tecnologia. Finalizo aqui, conversava com o colega Marcelo também nessa moção de apoio ao projeto do Trem da Serra Gaúcha, que pretende ligar os 14 municípios da região da Serra. O colega Marcelo também, por ter uma proximidade maior com o assunto, me mostrava um documento ali, onde já se previa que Vacaria ingressasse nesse projeto, mas aumentando a questão de cargas nas nossas ferrovias e, num primeiro momento, não sendo abrangido pela questão dos passageiros. Mas eu penso que seja interessante essa moção de apoio aprovada pela Casa, com esforços do Poder Executivo, da comunidade de Vacaria também, para que o município também possa participar dessa questão de passageiros, que naturalmente movimentaria muito o turismo da nossa cidade. Já é uma iniciativa que está em andamento em Caxias do Sul, na região das Hortênsias, enfim, naquela região, e que nós gostaríamos muito que Vacaria também fosse acolhida. E existe uma empresa chinesa que está responsável por este projeto. Essa empresa chinesa também é interessante que nós façamos e reforcemos os contatos com elas, porque ela está investindo pesado nessas questões. A China Railway. E essa empresa chinesa, ela é responsável por toda a malha ferroviária que se tem lá na China, e são investidores pesadíssimos a nível global, então eles têm condições de investir também nessas questões aqui. É importante, presidente, através dessa moção, do projeto em si, mas reforço, para que a gente possa se aproximar da Câmara da Indústria e Comércio de Caxias, da Câmara de Vereadores de Caxias, da Prefeitura de Caxias, para que Vacaria também possa se engajar nesse projeto. Que a impressão que fica, às vezes, é que Vacaria pertence a uma outra região que não a Serra, né? Porque tudo que acontece aqui, né, é como se nós fôssemos, né, uma ilha que fica pairando pelos oceanos aí. Mas então é importante que a gente some esforços, porque são projetos muito interessantes para a questão turística do nosso município e também de toda a nossa região. Senhor presidente, só para colaborar com o assunto que o Oswaldo citou, inclusive uma das reuniões no ano passado foi feito um levantamento com todos os representantes das regiões que estavam ali na reunião, que eles pediram, estou com o e-mail aberto aqui, pontos fortes da sua região quanto aos modais ferroviário, rodoviário e aéreo. Cara, eu respondi para eles 3, 6, 8 pontos sobre Vacaria. Aí o outro ponto, pontos fracos de sua região quanto aos modais. E a outra pergunta, que eram as 3, elencar as necessidades e numerá-las por ordem de prioridade. Então, Vacaria, eles estão sabendo, eles sabem do aeroporto, sabem da rodovia, sabem das BRs que cortam o município, sabem da malha ferroviária, tudo isso foi relatado, mas eles deixaram Vacaria fora da questão dos passageiros. Líder do governo. Obrigado, presidente. Bem rapidinho, para os taxistas tão ansiosos aí também, né? Eu quero falar um pouquinho da indicação do meu colega Fernando de São Pedro, Coxilha Grande, a dona Roseli Colombo, o qual procurou o vereador. Eu quero dizer ao vereador que já está comprada um parquinho que está dentro do salão lá da comunidade, que vai ser instalado nesses dias. Também a academia, ao ar livre, uma emenda do vereador que está falando, R$18 mil, com todas as estruturas, aparelhos novos, com paver no chão, lixeiras e bancos iluminada. Com todas as estruturas, uma emenda que destinei para a Coxilha Grande de São Pedro. Quem sabe
lazer que ele está falando seja uma outra coisa, que a gente não sabe, né? Pode ser possível, mas a respeito da academia e do parquinho, já está todo solucionado. É só liberar a verba aqui, que já está sendo providenciado a compra. O secretário João é muito eficiente, muito atuante nesse ponto, o qual também destinei uma outra verba para uma outra academia, no bairro São Mateus, que está sendo empenhado junto para a compra dessa academia e vai ser instalado muito em breve lá também. Então, só para deixar bem claro que nós temos que trabalhar com o papel, e o papel está lá, com a assinatura do prefeito, com liberação para ser empenhado e comprado essa academia. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Moacir, posso só usar o finalzinho do seu tempo? Presidente Joaquim, doutor Joaquim, então eu retiro a indicação, né, porque a gente também não tem como adivinhar, né, independente das ironias do vereador, eu parabenizo pela emenda, né, e não tenho por que ir essa indicação, já que já foi adquirido. A comunidade lá está de parabéns, se vai chegar esse pedido que foi feito também pelo pessoal de lá. E a gente continua, vereador Moacir e demais vereadores, continua fazendo esse trabalho e é normal. A comunidade pede, a gente encaminha e é normal. Não precisa fazer beicinho nenhum. Fernando, deixa a indicação. Válida? Válida. Não é preciso deixar a indicação se já foi comprado o material, né? Eu só não tenho bola de cristal para adivinhar. Só para encerrar, presidente. Não sei se ainda o presidente é o Paulo Martins, lá, que deve ser o Paulo Martins. Ele está a par desta academia, a gente conversou com ele, a gente já foi até olhar o local onde vai ser colocada. Então, está todo organizado para que seja o mais breve possível colocada esta academia. O qual também dei uma emenda no passado por uma parada de ônibus em frente ao comércio da senhora que mora lá, porque as pessoas tinham que ficar na chuva para pegar o transporte para a vacaria, e agora eles têm também uma parada que foi indicação minha, está lá. A gente tem que incentivar sim o interior. O interior é o nosso alimento que vem para nossas casas. Se no interior parar, a cultura parar, nós temos ferrado, não adianta ter dinheiro e não ter o que comprar. Obrigado. Líder da oposição. Presidente Joaquim, demais colegas, meus pares, as pessoas que estão conosco aqui no plenário, nossos colegas servidores e também as pessoas que acompanham pela internet. Presidente, quero falar especificamente sobre duas indicações, uma do colega Fernando, o qual é muito importante essa questão do autismo, e deixo aqui um registro com quem conversa com os professores nas escolas, e também os professores da PAI, que Vacaria ele vem em um número crescente das pessoas com autismo. E não há um programa para identificar e muito menos para dar condições dessas pessoas, dessas crianças terem uma vida, vamos dizer assim, com mais qualidade por ocasionar a questão do autismo. Então, vereador Fernando, nós precisamos desenvolver programas por parte do Executivo para atender essas pessoas. Sua indicação é muito bem-vinda. Falando em programas, também cumprimento aqui meu colega vereador Oswaldo, o qual fala sobre a indicação número 002, que estabelece que os psicólogos e os assistentes sociais do quadro funcional do Executivo possam dar atendimento às unidades escolares municipais. Colegas, senhores e senhoras, estarei semana que vem apresentando aqui um programa que fui visualizar em outra cidade, vou copiar os bons exemplos, temos que trazer para cá, chamado Anjos, o qual esse programa há um trabalho desenvolvido por psicólogos que ele trabalha especificamente lá nas escolas, o qual o maior objetivo dele é identificar qualquer tipo de abuso com crianças por seus familiares ou por terceiros. Então, é um trabalho muito amplo, muito bem executado pela Secretaria de Educação, está
no programa do ano inteiro, fugiu a palavra, vereadora Silmari, na grade curricular das escolas. Num primeiro momento, com as palestras, eles conseguem identificar algumas situações que pode ser vulnerável e depois há um tratamento individual com cada criança e também aí se expande aos familiares. Uma coisa que eu tenho observado, tenho viajado e visitado alguns municípios, eu tenho visto bons exemplos e quando se dá certo, que por parte do Executivo se cria programas de proteção e prevenção. Nessa mesma linha, não irei apresentar essa semana, que está para chegar, mas um pouquinho mais adiante, porque estamos fazendo uma adaptação, se chama o programa Águia, vereadora Silmari, o qual esse programa ele trabalha também na prevenção de doenças sexualmente transmitíveis. Ele tem ali algumas pessoas profissionais da área que trabalham exclusivamente com crianças numa faixa etária, o adolescente, melhor dizendo, pré-adolescente e adolescente. E o Anjo, ele trabalha um pouco antes ainda, trabalha numa faixa etária de crianças com menos idade. Vai ter aqui na casa, se eu não me engano, inicia essa semana ou semana que vem, um programa chamado Escola de Paz. É isso, Enio, o nome? Escola de Paz, que é um programa voluntário desenvolvido por alguns profissionais aqui da área, da nossa cidade, um exemplo, o doutor Bortolom, também a doutora Neiva e mais algumas pessoas que fazem parte desse processo, que vão trabalhar várias semanas aqui com os pais. Se os senhores e senhoras analisarem, Vacaria não é de agora, não tem programas. Sempre tem que vir da iniciativa privada, que eu acho até salutar. Mas eu fico um pouco preocupado, porque se nós acompanharmos, e aí eu sou do meio jurídico, e a gente acompanha as ocorrências policiais, que há uma demanda grande ainda de crianças abusadas, não só aqui em Vacaria, como na região, e também há uma incidência muito grande aí de meninas engravidando muito cedo, ou também adquirindo doenças sexualmente transmitidas, que não se há um preparo para trabalhar. Foi meu tempo, presidente, pode agregar a comunicação de liderança, por gentileza. Que se possa trabalhar na prevenção. Cada real que não se investe em prevenção é 10 vezes depois, lá na frente. Nós tivemos em mãos uma pesquisa muito interessante. O colega Herbert participou. Tem um estudo desenvolvido que fala que a criança de 7 anos a 13 anos de idade, essa criança é a faixa etária que ela está mais vulnerável para o traficante inserir nela as suas garras, vamos dizer assim. Porque a criança de 7 anos de idade, aquela que está lá com a tia ou está com uma vizinha, ela já sai jogar bola um pouco mais longe, ela já começa a pegar asa e sair por perto ali dos seus familiares que teriam uma proteção. E essas crianças ficam mais vulneráveis. Elas não têm ainda a questão psíquica, aí pode a colega Silmari, que é da área pedagógica, nos auxiliar, que ela não tem o preparo ainda e ela é uma presa fácil. Então, senhores, nós estamos desenvolvendo também, analisando alguns programas e alguns projetos para adaptarmos um programa para essas crianças. Entendo que o foco imediato para ter menos pessoas lá no presídio seria um investimento nessas crianças, segundo turno para elas nas escolas. E vou dar aqui um parecer, como podemos fazer isso sem muitos valores. Nós temos um exemplo, a Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte hoje desenvolve aí vários campeonatos. Qual o programa que tem para a criança? Secretaria de Esporte? Nenhum. E vou dizer para os senhores que nós estamos trabalhando para fazer aqui um projeto, indicar que a Secretaria de Esporte tem que ter a questão pedagógica. Por que não fazer os investimentos nessa faixa etária, de 7 a
13 anos. Porque de 14 a 16 já tem programas Primeiro Emprego, já tem outros programas rodando aí. Até 6 anos tem a escola infantil, também já tem ali uma boa gama da criança, ela não está tão vulnerável. Nós temos que fazer um investimento na educação. Educação tem que ser o nosso mote, minha colega vereadora Silmari. Sem educar e prevenir, é a consequência que está aí. Não sei se posso falar o número, aprendi agora, junto com a área da segurança, que a gente não divulga os números do presídio, porque tu pode causar um caos. Às vezes tu está falando que do baixo número que tem hoje de agente penitenciário, por parte da própria Brigada Militar, mas o que eu posso dizer para os senhores que é excessivo o número de pessoas que está no nosso presídio. E não tem mais gente lá, porque os próprios órgãos de segurança têm as suas limitações, têm essa leitura e trabalha, vamos dizer assim, um pouco o freio de mão puxado para não executar algumas prisões, porque não tem mais lugares. Então, só aumentar presídio, aqui tem a luta de vários vereadores aqui, nessa questão, até de uma construção de um presídio novo, eu acho que é salutar e precisa ser feito. Mas o que precisa ser feito é um executivo atuante, que trabalhe na área educacional com a prevenção. Esse é o caminho de uma sociedade mais justa, igualitária e melhor para todos os seus munícipes. Então, semana que vem, estarei contribuindo aqui com o meu colega Oswaldo, na mesma linha, projeto Anjos, que irei apresentar aos colegas. Um pouquinho mais adiante, estamos tentando compilar o projeto Escola de Paz, que trabalha na linha também de prevenção de drogas, com o de prevenção de doenças sexualmente transmitíveis, que é o projeto Águia, que nós fomos analisar. Não tem lugar mais pedagógico para nós evitarmos as nossas tragédias sociais, que se chama escolas. É ali que tem os profissionais preparados para fazermos uma sociedade melhor, mais justa e mais solidária com todos os munícipes de nossa Vacaria e de nossa região. Obrigado, presidente. Na comunicação, o gente líder, colega Vanessa. Passo para o colega Moacir. Presidente, bem rapidinho, eu gostaria de dar a minha opinião a respeito desse projeto. Uns falam colabora, outros falam Uber, outros falam aplicativo, mas seja lá o que for. Eu acho assim, senhor presidente, os taxistas, cada 5 anos, eles têm que renovar o curso de taxista, tem custo. Exercer atividade remanejada EAR, que é a identificação na carteira do taxista. Para transferir o seu veículo para um outro, tem que ter 5 anos de uso, senão não tem como transferir. E vejam a mais as atribuições que eles pagam. Taxa da fiscalização, alvará, tem que pagar INSS, mesmo aposentado, porque senão não pode transferir o seu veículo. Conversando com eles, eles não concordam tirar essas taxas. Eles querem que os outros que estão chegando tenham estas taxas, porque eles fazem muitos anos que estão pagando e não querem deixar cair agora. Então, eu acho que nós temos que estudar bem os dois lados, para ninguém sair prejudicado, ninguém descontente. Porque comer o bolo quando está pronto é bom demais. Agora, fazer ele é mais difícil. Então, a gente tem que analisar bem nas comissões, tirar as suas conclusões para ver ambos os lados. Não deixar ninguém descontente. Essa é a minha opinião. Obrigado, senhor presidente. Posso fazer uma parte da sua fala, pode, colega Moacir? Olha, eu acho que Só para comunicar o colega que na comunicação urgente não tem a parte. Ah, o senhor me desculpe, eu achei que estava no debate de algum projeto, presidente. Então, em outra oportunidade, apartei-o. Líder do PT. Senhor presidente, também quero cumprimentar os colegas pelas indicações. O colega Fernando, a questão, né, da carteira
para as crianças, né, que são portadoras do espectro autista, que nós sabemos que esse diagnóstico ele é um diagnóstico complexo, e muitos estudos ainda precisam serem feitos, né, para se dizer que uma criança ela é autista, mas acho muito, né, importante se começar a ter essa visão no nosso município. E também quero cumprimentar o Osvaldo pela questão, né, dos psicólogos e dos assistentes sociais nas escolas. Só que, para que isso aconteça, nós temos que ter uma gestão pública que tenha como prioridade a educação. Porque, para fazer um investimento desses, precisa ter concurso, precisa ter profissionais concursados. Porque nós sabemos hoje, os psicólogos que a rede tem e os assistentes sociais que a rede tem, eles já estão atuando em outras áreas. Então, para que se tenha esses profissionais para atender a educação, a gente precisa, sim, que seja feito concurso para que possa realmente, de fato, se efetive, né, que eles possam estarem atendendo, né, principalmente as crianças. E também quero colocar aqui que existem várias políticas públicas, e essas políticas públicas elas são referenciais de cada área: a educação, a saúde, o desenvolvimento social, a cultura e o esporte. Eles têm que terem a sua política pública para cada uma dessas áreas. E também quero contribuir com o que o colega Marcos Lima falou. Para acontecer esses projetos, eles têm que ser em políticas públicas. E, para isso acontecer, Marcos, em sala de aula, em escolas, tem que ter o investimento nos profissionais que também estão lá dentro. Tem que ter um investimento no professor que está lá, porque é o professor que tem a competência para ensinar. Então, que esses programas todos, eu penso que eles têm que virem como contraturno. Porque se hoje as crianças e os adolescentes, muitas vezes, né, eles estão ociosos, é porque eles não estão sendo atendidos no contraturno. E isso nós sabemos que esse prefeito atual tirou o contraturno das escolas. Então, tudo isso, toda essa questão social, ela tem que ser pensada, ela tem que ser vista como investimento, tem que ser visto como política pública, mas investir nas pessoas que vão estar atendendo essas crianças. E, principalmente, os países, os estados que estão, né, com os índices altos em educação, em desenvolvimento social, é porque eles estão investindo em atividades, em oficinas, em programas de contraturno, para que os adolescentes possam estarem sendo focados e possam estarem tendo né, atividades e pessoas capacitadas para que eles desenvolvam as suas potencialidades. Que a gente sabe que isso não acontece né, em 4 horas numa sala de aula. Então, Marcos, penso que esse programa, essas ideias que você traz, elas são muito bem-vindas e realmente elas vêm de encontro a uma situação social e educacional que o nosso município, infelizmente, esqueceu. E quando você fala realmente em economia, em educação, infelizmente os presídios vão continuar sendo construído enquanto se fechar turmas de educação de jovens e adultos nos bairros. Porque daí você pergunta, aonde que vão os que estão com 17 anos e que não têm mais como estarem dentro de uma sala de aula com crianças de 12, 13, 14 anos. Então, isso são questões sérias, sim. Às vezes as pessoas comentam que falar em educação é falar de nada, é falar de qualquer coisa, mas falar de educação é algo muito sério e muito grave. E essa cidade, esse município, ele só vai crescer e mudar a sua mentalidade quando a educação for prioridade. Muito obrigada. Senhor presidente, né, se os colegas sugerirem assim, nós votar em bloco, pode ser depois? Se há alguma objeção, de repente. Líder do PTB. Líder do MDB. Aprova os projetos e abro mão. Líder do PP. Líder do PSB.
Líder do PSDB. Como não temos nenhum vereador inscrito, então vamos para a votação. Começando pela indicação 02/2020, de autoria do Osvaldo. Senhor presidente, né, aos nobres colegas aqui solicitaram, dá para votar tudo em bloco? Os senhores aceitam se votar tudo em bloco? Então vota-se nesse projeto, mas vale para todos os demais. São só indicações e uma moção depois. Moacir. Então, todas as indicações e a moção de apoio foram aprovadas por unanimidade. Então, na comunicação urgente líder, André. Obrigado, presidente Dr. Joaquim, colegas vereadores. Eu gostaria, senhor presidente, de deixar registrado aqui nessa casa a passagem de 2 colegas que trabalharam comigo durante esses 3 anos de mandato meu como vereador, que é a pessoa do Frederico Venâncio, o Gogo, e também do Marcelo Pereira, o Marcelão, o Marcelinho, como eu o conheci. Gostaria de deixar registrado aqui publicamente, colega Herbert, em nome de todos os assessores aqui da Câmara, a minha gratidão, o meu agradecimento, colega Jana, para essas 2 pessoas que me ajudaram desde o início do meu trabalho como vereador. Então, não poderia deixar aqui de registrar a minha gratidão a estas 2 pessoas. Agradecer não só a eles, mas também às suas famílias, colega Herbert. São pessoas que eu tenho uma consideração muito grande, tenho uma gratidão, e eu tenho certeza que os novos desafios, os novos objetivos que eles estão traçando na vida deles, eu desejo que eles conquistem e realizem todos os sonhos que eles têm planejado, não só para eles, mas também para a família deles. Então, eu gostaria, senhor presidente, de deixar aqui registrado a minha gratidão ao Gogo e ao Marcelo pelos 3 anos de trabalho que nós realizamos aqui juntos. Sempre foi um trabalho de muita concordância, onde nós buscamos sempre atender da melhor forma possível as pessoas que procuravam, não só aqui no gabinete, mas também nas casas deles. Eu tenho certeza que as pessoas também buscavam esse auxílio, e nós sempre, de maneira muito receptiva, nós fazíamos esse atendimento. E nesta oportunidade também, senhor presidente, gostaria de saudar a Alaides, que também agora vai começar um novo projeto aqui junto conosco, junto ao nosso gabinete, uma pessoa muito qualificada, que já vem com outro olhar, um olhar realmente profissional, do que é realmente um trabalho, principalmente visando a imagem, o marketing, a mídia de um político, de uma pessoa que está envolvida no meio político. Então, gostaria de saudar a vinda da Alaides, recebo ela também de braços abertos. A gente sempre faz um trabalho com muita humildade, mas sempre com muita presteza para as pessoas que nos procuram. Então, ela tem também esse perfil, e eu queria também saudar a vinda dela para trabalhar juntamente conosco. Como também o Edson, que também vai trabalhar conosco, uma pessoa também muito querida no nosso meio, na nossa sociedade, que também
estará somando-se ao nosso gabinete. Mas, senhor presidente, para encerrar, gostaria de deixar aqui uma mensagem para o meu partido, para o qual o partido que eu faço parte. Na última semana, nós recebemos aqui o presidente do nosso partido, MDB, do Estado do Rio Grande do Sul. E nós, senhor presidente, doutor Joaquim, de forma institucional, de forma de respeito com o cargo ao qual nós fomos e somos investidos, nós estivemos lá no rodeio municipal, juntamente com o executivo, juntamente com o prefeito, o secretário-geral de prefeito, juntamente com os secretários, fazendo esse trabalho de diálogo, de buscar realmente atender as pessoas através de projetos, de programas e de recursos que o deputado, como também o ministro, tem para trazer ao nosso município. Então, de forma institucional, nós fizemos esses contatos porque são necessários para nós atender as pessoas. Se nós ficarmos restritos ao pensamento de que não se pode tirar uma foto, de repente, com uma pessoa que seja de outro partido, aí certamente não faria sentido de nós estarmos aqui representando a nossa comunidade, colega Douglas. Então, isso eu trato como uma velha política que nós temos que deixar de lado. Ou, senão, nós não vamos atender aquilo que as pessoas acreditaram que nós poderíamos fazer. Então, isso que eu quero deixar registrado aqui, para que o nosso partido, principalmente, nós façamos uma autoavaliação, para que nós buscamos abrir a nossa mente para nós atendermos a nossa população. Pararmos realmente, colega doutor Joaquim, com essa situação de criar fatos e que realmente não levam a lugar nenhum. Então, era isso que eu gostaria de deixar dito, senhor presidente, porque nós temos um trabalho muito grande pela frente e um trabalho onde nós temos que atender a nossa população. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar e sob a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos.